Olá pessoal, professor Guilherme Avelino de Biologia. Hoje vamos falar do núcleo celular. Termina sendo uma das partes, se não for a parte mais importante de uma célula eucariótica, porque na procariótica não existe esse núcleo. E se você considerar que existe, ele é disperso, ele é desorganizado, ele não vai ser organizado por não apresentar a membrana nuclear. Então, núcleo é o centro do comando das células, tá? É quem de fato comanda todas as funções vitais de uma célula, ok? E quando fala que é o centro do comando, não necessariamente em termos geométricos, está localizado no centro da célula. Porque se você considerar as células componentes das glândulas, que são células secretoras, normalmente esses núcleos são basais, ou seja, eles estão lá embaixo. Porque se eles ficassem ao meio, ao centro, eles poderiam ser exocitados, então jogados para fora da célula. Então é característico de uma célula secretora apresentar um núcleo basal. Em termos de formatos, tem vários tipos. Tem núcleos trilobados, como células de defesa, alguns leucócitos, como o neutrófilo. Tem núcleos bilobados, lá com 2 lobos, trilobados, como eu havia falado, 3 nos neutrófilos, né? Eosinófilos tem 2. Você tem células com núcleo esférico, núcleo mais achatado, mais cilíndrico. Então, a quantidade e a forma varia, mas sempre vai ser o centro do comando, ok? E em termos de quantidade, o normal é uma célula ter um núcleo, mas tem células que têm mais de um núcleo, né? Você observar as células cardíacas, elas podem apresentar, as fibras cardíacas, né? Elas podem apresentar um núcleo como 2 núcleos. Se você observar as células estriadas esqueléticas, por exemplo, as células que compõem o bíceps, o tríceps, essas células têm vários núcleos, que é uma célula polinucleada ou multinucleada lá. Até a hemácia dos mamíferos, que não tem núcleo algum. E essa é uma forma adaptativa, porque com a perda do núcleo vai ter uma área maior para transportar o máximo de gás, tá? Sendo a principal função das hemácias o transporte de gás. Consequentemente, você vai ter essas células, falo das hemácias, uma curta duração de vida, né? 90 a 120 dias, essas células aí estão sendo destruídas no nosso organismo pelo fígado e pelo baço lá, ok? Então, aqui são os componentes do núcleo interfásico. Quando eu falo interfásico, é fazendo alusão à intérfase. Porque toda célula, considerando 24 horas no dia, toda célula, ou ela está se dividindo, tá, no processo mitótico, ciclo celular, ou ela está na intérfase, tá bom? Quando eu falo ciclo celular, o ciclo celular, o processo como um todo, eu estou pegando a intérfase e a divisão celular. Então, quando a célula não está se dividindo, ela está em intérfase e vice-versa. Então, a regra é uma célula passar mais tempo na intérfase, tá? Se dividindo questões ali de minutos, 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, enfim. Se você considerar as células embrionárias, que o intuito é formar os blastômeros muito rápido, então ela vai passar mais tempo se dividindo. A intérfase aí já é curtíssima. E a intérfase, nesse caso, se resume ao período S, onde ocorre a duplicação do material genético lá. Portanto, em qualquer questionamento, se perguntarem para vocês, tá? Quais são os componentes do núcleo interfásico, do núcleo durante a intérfase, são esses. O envelope nuclear, que eu vou detalhar todos eles, o nucleoplasma, a cromatina e o nucleolo. São os 4 componentes do núcleo interfásico. Isso nós vamos observar durante a intérfase, porque durante a divisão celular, alguns vão embora, alguns somem aqui, outros são modificados. Começando pelo envelope nuclear. Envelope nuclear é a famosa carioteca, é o nome mais conhecido que tem sobre esse envelope, é a carioteca. É justamente aquela estrutura que vai delimitar o núcleo, também chamado de membrana nuclear, que vai separar o conteúdo citoplasmático do conteúdo nuclear. Tá? Diferentemente da membrana plasmática, e aí a relação com ela é porque também a membrana nuclear
é bicamada lipoproteica, mas diferentemente, a membrana plasmática, ela é semipermeável e a membrana nuclear é permeável. É permeável em função dos anules, que são os poros. Então, toda vez que falar em anules, vocês lembram dos poros. E esses poros são fundamentais para manter o intercâmbio entre o material do núcleo e o material citoplasmático lá. Essa troca de substância, em especial proteínas, inclusive organelas como os ribossomos, que são fabricados no interior do núcleo aqui, ok? Normalmente, essa membrana nuclear é acoplada, aderida, ligada ao retículo endoplasmático rugoso. Tem uma relação ali próxima com o retículo liso, mas principalmente o retículo endoplasmático rugoso, que é o granular, que é o granuloso lá. Então, aqui estão as características sobre esse envelope. Na sequência, o nucleoplasma, que é o material envolvido pela carioteca, também chamado de cariolinfa. Aqui possui íons, enzimas, ATP, energia, muita energia, e água, tá bom? Contém o material genético e o nucleolo. São os dois componentes que nós vamos observar imerso nessa cariolinfa ou nesse nucleoplasma, tá? O material genético e o nucleolo. Falando em material genético, o outro componente é a cromatina. Detalhe, cromatina nós só iremos detectar durante a intérfase, porque durante a divisão celular, esse filamento ele vai ficar mais condensado, tá certo? E ele passa a ser chamado de cromossomos. Então, nos questionamentos, tenha muito cuidado, porque cromossomos não está presente na intérfase. Cromossomo é a forma do material genético durante a divisão celular, durante a mitose, durante a meiose, porque durante a intérfase o componente é cromatina. Tem que ter muito cuidado nas questões. Tá? E esse filamento longo, né, e fino, ele vai ser composto de DNA e as proteínas histonas. Esse conjunto aqui forma o nucleossoma, são aqueles octâmeros, porque são 8 estruturazinhas dessa proteína histona envolvido pelo material genético, envolvido pelo DNA. Detalhe, essa proteína que vai manter a estrutura esquelética do material genético, nós só observamos nos eucariontes. Então, em qualquer questionamento que ele coloque histonas nos procariontes, né? Lembra lá, rede monera, bactérias, cianobactérias? É falso. Não encontramos histonas no material genético de procariontes, somente eucariontes. E aqui você tem a cromatina, esse filamento longo e fino. E aumentando muitas vezes aqui, dá para você observar que a cromatina tem 2 regiões. Tem uma região chamada de heterocromatina, observe que ela é mais condensada, e uma região menos condensada chamada de eucromatina. Então, qual é a diferença básica, além da morfológica? Tá? Heterocromatina, eu botei o sinal de mais aqui, mais condensada, e eucromatina menos condensada. Não esqueça, quanto mais condensado for o material genético, menor será a atividade gênica. Portanto, na heterocromatina, os genes aqui que estão presentes, mas eles não serão funcionais, não serão funcionantes, portanto, genes inativos. Onde é que nós vamos observar a atividade gênica? É quando o material for o mínimo possível de condensado, tá certo? Ou seja, na eucromatina, os genes de fato serão ativos. Então, vocês observam 2 diferenças nesses tipos, nessas formas da cromatina. Uma diferença anatômica, né, morfológica, a questão de ser mais condensada e menos condensada, e a outra diferença fisiológica, em termos funcionais, que na heterocromatina os genes são inativos. Estão presentes, mas são inativos. E na eucromatina, continua presente, mas eles são ativos, tá? E o outro componente aqui, para a gente finalizar, o nucleolo, também chamado de plasmossomo. A quantidade de tamanho variáveis. Veja só, como no nucleolo ele tem DNA, RNA ribossomal e ribonucleoproteína, é nesse nucleolo aqui que é a fábrica dos ribossomos, a zona organizadora de ribossomos. Acontece, os ribossomos serão sintetizados, serão produzidos no interior do núcleo, precisamente no nucleolo. Se eu estou diante de uma célula que tem atividade intensa proteica, sintetiza muito proteína, é natural ter ou um nucleolo grande ou vários nucleolos.
Ou seja, a quantidade e tamanho do nucleolo está diretamente relacionado à atividade, tá certo, de uma célula. Se essa atividade, o metabolismo fosse intenso, por ter muita síntese de proteína, é natural ter um nucleolo grande ou vários nucleolos lá. Da mesma forma, como é que vai escoar essa produção? Como é que os ribossomos e as proteínas vão sair do nucleolo, vão sair do núcleo para o citoplasma? Vão sair a partir de anules. Então, quando eu observo uma célula que tem atividade metabólica muito intensa, principalmente a síntese proteica, é natural a carioteca ter muitos anules, que é uma válvula de escape, tá certo? É como se fosse os portos numa cidade marítima lá, onde tem que escoar a produção, e vai ter um nucleolo grande ou vários nucleolos. Lembrando que o nucleolo é um corpúsculo arredondado, mas ele não é delimitado por membrana. Na verdade, nem o nucleolo, nem essas organelas sintetizadas por ele, que são os ribossomos. Não há uma delimitação, ok? Então aqui vocês observam, né, os 4 componentes do núcleo interfásico. Intérfase. Nada de divisão celular, porque durante a divisão celular, o envelope vai embora, o nucleoplasma vai embora, a cromatina passa a condição de cromossomo e o nucleolo vai embora também. Só observamos cromatina durante a intérfase, porque durante a divisão celular a gente observa os cromossomos. Então estão aqui os 4 componentes com as características de todos eles. Valeu?